Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Então vamos começar continuar nosso projetinho, né? Bordando a folha, né? Da nossa rosa. Eu já tinha parado nesse passo, né? Na aula passada. Então vamos continuar bordando, ok, meninas? Então, quero agradecer a todas vocês que estão entrando no canal, estão se inscrevendo, estão entrando para assistir, que curte, que compartilham, que comentam, né? Temos tido bastante novos inscritos, né? E para o canal é bem importante, ok, meninas? Então, vamos colocar a mão na agulha, né? Senta, busca uma água, pega um cafezinho, pega um chazinho, senta bem tranquilo, né? No sofá ou na poltrona, algum lugar, né? Que você se sinta bem confortável. De preferência que tenha um pouquinho de silêncio, né? Porque é aquele minuto assim que a gente vai sentar, vai relaxar e vai bordar, né? Então eu gosto sempre também de estar num lugar bem tranquilinho assim, porque daí é só eu e o bordado, né? Então, para a gente continuar o bordado, eu vou estar usando o mesmo tom que eu usei aqui na parte de baixo, que é o 269, tá? Então, assim conforme eu for bordando, meninas, eu vou mostrando as cores para vocês. Por que eu não passo lista de cores antes? Justamente porque assim, eu não tenho, normalmente a gente bordaria uma peça primeiro, para depois vir dar aula, só que daí demora muito tempo, né? E às vezes o tempo da gente é um pouquinho curtinho, né? Então eu vou bordando junto com vocês mesmo. Eu vou aqui, olha, às vezes se eu não gostei de uma cor, daí eu troco, coloco outra no lugar, mas normalmente a gente vai indo devagarinho e vai acertando bem as cores, assim, né? Então aqui eu vou pegar um pouquinho mais aqui embaixo, porque ele tem uma falhinha ali, né, no bordado. E não faz mal, porque como é uma pintura de agulha, meninas, às vezes se tiver, vocês podem colocar, porque depois no contexto final de tudo bordado, isso aqui não vai aparecer. E aí vamos bordando, né? Eu já estou bordando assim essa aula bem completinha para vocês verem. Porque aí depois qualquer folha que vocês encontrarem, né, pela frente, que vocês queiram bordar, vocês vão conseguir bordar, né? Então, vocês vejam que eu venho aqui mesclando o verde, mas ao mesmo tempo, como às vezes fica algumas falhas, assim, eu também venho fechando as falhas, tá? E aquilo que eu sempre falo, meninas, é pintura em agulha, pintura em agulha. A gente pode brincar bastante com as cores, né? E lembrando vocês, meninas, que eu fiz playlists, tá? De todas as aulas, então elas estão todas separadinhas, tá? Então, digamos, da coruja de Virges, né? Que é a coruja do Harry Potter, né? Tá tudo numa playlist, vocês podem entrar lá e aí vocês conseguem ir assistindo tudo em sequência, né? Fica bem legal. Eu gosto de assistir quando tem assim. Às vezes, quando eu vou assistir aula que tem essa sequência, é muito bom. A gente não precisa estar voltando lá, procurando, né, onde é que tá o vídeo. Eu acho que assim economiza um tempão da gente, né? E até para mim, às vezes eu quero olhar alguma coisa lá, também fica mais fácil de eu encontrar. Também daí não preciso ficar procurando o vídeo. Daí esses dias me deu um tempinho, eu digo, sabe o que? Eu digo, eu vou fazer isso. Fazia tempo que eu tava. É que às vezes falta tempo, né? É falta de tempo. E aí a gente acaba fazendo o que é mais urgente e os outros vai deixando. Então vocês vejam que aqui eu vou fechando, né? Aqui eu tô fechando até mais em cima, né?
É só essa partezinha. Porque já é uma região que é mais escurinha um pouquinho, que ela está mais abaixo, né, da pétala. E vejo que os pontos sempre mais longo, mais curto, mais longo, mais curto. Daí eu resolvo bordar, o aeroporto resolve de despachar os aviões, né? E assim nós vamos. Mas sempre eu dou uma paradinha daí pra passar o mais grosso do barulho. E a gente segue bordando. Por essa confusão que deu com o outro computador, né, que estragou. Mas ainda bem que as aulas da Rosa eu já tinha colocado no YouTube, né? E elas estavam certinhas assim. Que normalmente a gente grava, guarda no computador. E aí quando dá um tempinho a gente vem editar, né? E aí com a outra deu problema. Ficou bordado do dia a dia que eu posto na quinta-feira, né? Aí ficou um pouquinho estranho, mas deu pra fazer. Uma aula eu tive que fazer no celular. E aqui eu vou mesclando, né, esse escuro com esse mais claro. E vejam que aqui eu não tô assim levando retinho, né? Eu tô fazendo que é como estaria caindo a claridade, né? Ela não cai uniforme, né? E eu vou só terminar o fio e já volto. E lembrando, meninas, que eu tô bordando... Opa, desculpa, uma batidinha. É só com um fio, tá, da agulha. Continua com a mesma cor.
Então, aqui vejo que ao contrário daqui, aqui pra cima, eu já estou seguindo com uma cor mais clara, né? Porque a claridade, digamos, se ela vem batendo de lá pra cá, então essa parte ela vai ficar mais clara sempre, né? Ok. Agora eu vou virar o bastidor, meninas, e vou bordar aqui um pouquinho mais nessa região aqui, tá? Desse mesmo tom. Já virei o meu bastidor, né? Então, eu tô com o fio aqui em cima e eu vou mudar ele para o outro lado. Fechar aqui. Aqui que eu tô vendo uma aberturinha. Agora eu já passo pro outro lado. Ok? Às vezes prende na pontinha.
eu venho até aqui. Agora eu vou terminar o fio e trocar a cor. Bem, agora eu vou estar usando a cor 267. Que é uma corzinha assim mais clara um pouco, né? Vamos dar uma clareada agora nessa folha. Volta aqui que eu vi que ficou uma falha aqui. Já venho corrigindo com essa cor mesmo. E vem aqui preenchendo. Aqui, dependendo da necessidade, eu uso o fio, às vezes o ponto mais curto, às vezes mais longo. Ok? Que por enquanto eu não vou fechar muito, tá? Vou deixar mais ralinho assim. Depois eu vou vir com outra cor ali.
Bem, meninas, eu virei de novo o bordado, tá? Continuo com a mesma cor que eu estava bordando aqui a parte de baixo, ó, o mesmo tom, tá? Porque eu gosto assim de bordar a primeira cor que eu, né? E levando meio que parelho, assim, como a gente costuma dizer, né? Daí a gente não se perde. Então, por isso que eu tenho que virar às vezes, mais vezes, o bastidor. E assim, meninas, quando vocês estiverem bordando, mas o meu não tá ficando assim muito, né? É legal ou tá ficando diferente, não tem problema, meninas. O importante é treinar. O bordado, como outras coisas também, a gente treina bastante, sabe? E eu também levei muito tempo assim para. Os primeiros também ficavam, mesmo às vezes bordando junto com a professora, né? Não ficava igual, ficava estranho, ficava diferente. Mas é o aprender, né? E não precisa ter pressa também, vai bordando devagarinho. Se achou que o ponto não ficou bom, desmancha, né? Um pedacinho, refaz aquele pedacinho ali que você não gostou. Eu até hoje, às vezes, também tem coisas, às vezes, que eu bordo e não gosto, como ficou a direção, eu também desmancho. Faz parte, né? Desmanchar bordado. E depois é algo pra gente se distrair, né? Pra relaxar, para ocupar a cabeça, né, da gente com outras coisas, né? E então não tem por que se estressar. E aquilo que eu sempre falo, começou a cansar, começou a estressar, para. Ou deixa para fazer no outro dia, né? É que eu vou subindo só com os pontos aleatórios, tá? Aqui eu já vou mudar de cor de novo. Aqui é só para fazer uma transição mesmo. E agora eu termino o fio. Então, meninas, terminei o fio e já troquei a cor, tá? Agora eu vou com 266. Aqui, volto, fechando alguma falinha que eu deixei.
E já aproveito para começar a ir mesclando, né? E assim não pula de uma cor para outra, é de supetão, né? Claro que tem bordados, desculpe meninas, que tem bordados que as cores são mais assim definidas, né? Então aí sim a gente borda, né? É normal. Mas esse aqui a gente quer que ele fique mais mesclado, né? Eu gostei bastante dessa cor azul do carbono para bordar. Ele não é que nem o verde, que já vai... O verde ele é mais fraquinho, né? O verde ele sai mais fácil, esse aqui não, olha. Ele ficou bem... Tá aguentando bem até o final do bordado. Ele fica mais fácil da gente visualizar também, né? Aqui ficou muito grande. Tira com a falha ali. Que às vezes vocês olham, ai, mas tá ficando muito, né? Vem aqui, coloca um pontinho no meio, olha. Olha, ele já dá né? Uma mesclada melhor ali.
Agora eu vou virar para vir bordando a parte de baixo. Ok? E aqui a gente continua. Eu vou só arrumar melhor. Eu virei muito, ele ficou meio que contramão. E acho que ainda tem que ir mais. Pronto, agora ficou bom. E eu vou terminar o fio e já volto. Continua com a mesma cor, tá, meninas? Aqui nas folhas, meninas, não precisa ser em
pintura em agulha. Se quiserem bordar um outro ponto, hoje em dia tem uns pontos tão bonitos, né? Pode ser outro pontinho também, mais decorativo. Deixar mais em relevo. Bem, se quiser colocar 2 fios na agulha ou 3 fios, ele fica mais em relevo, né? Também fica bonito. Então, agora eu vou terminar o fio e voltar o batidor ao lugar normal. Já mudei de novo, bom, já tá em ordem. Bom, e agora aqui a parte que falta, né? Essa parte de cima. Aqui, meninas, eu voltei com a cor 267, que é um tom antes desse último bem claro, tá? Pra bordar essa ponta. E ele é um tom um pouquinho mais escuro, tá? Que é o tom anterior.
ok? Então agora eu vou voltar ao normal e daí eu vou mostrar pra vocês. Bom, então a folha está bordada, claro que depois volta ainda fazer aqui o acabamento do meio, né, da folha. Mas vocês percebam que essa folha, olha, a gente começa aqui com o escuro, então aqui no meio nós temos escuro, é como se fosse a profundidade, né, da folha, né, daquele vinco que tem a folha, né, da rosa. E aqui então a gente veio com um pouquinho de escuro, né, aqui embaixo menos, aqui em cima a gente colocou um pouquinho mais de escuro. E ao contrário, de baixo a gente colocou menos claro, mas aqui em cima a gente colocou mais claro, né? Então, como se a luz bateu de lá pra cá, ela clareou aqui, mas escureceu aqui, clareou aqui, mas aqui escureceu, né? É como no talo, então ela tem aqui na parte, digamos que meio que arredondou aqui, porque eu coloquei escuro por fora e o claro por dentro, então ressaltou o talo, né? Ele meio que arredondou, se você olha mesmo, você olhando aqui, ele parece que ele subiu, ele arredondou, né? Porque nós colocamos escuro por fora e o claro por dentro, né? Então, a luz bate aqui claro, claro, e aqui no meio claro, e aqui ele volta para o mais escuro, que é a parte de baixo, né, da rosa. Por que que eu coloquei ali na beiradinha o mais escuro? Porque aí ela vai, parece que vai te dando uma sensação assim, é que quando chegou ali, a folha meio que tá querendo dobrar para baixo, né? Ela não fica aquela coisa reta, chapada, que se eu colocasse o claro aqui, ela parece que ia ficar aquela mais chapada, assim, e assim não. Assim dá a impressão que ela tá começando a querer fazer uma volta aqui com a pontinha para dentro, né? Da mesma maneira que eu coloquei aqui nessa de baixo. Então, ela não fica aquela coisa chapada, né? Aqui também, ó, viemos com escuro, aqui a gente colocou claro, né? Mais em cima, aqui embaixo, menos claro. E aqui na parte, ainda eu usei o tom mais escuro ainda. Que se eu não me engano, acho que o que eu usei aqui nesse aqui foi o 269. Não me lembro agora a numeração, mas no vídeo dessa parte tem a numeração lá. Que é a parte mais escura. Até deixa eu olhar que eu tô com o fio aqui, ó, o 269, que daí seria um tom mais escurinho um pouco, né? E eu acho assim, meninas, que o resultado ficou perfeito, ficou legal, eu gostei bastante, tá? Caso depois vocês, não, mas eu queria um pouquinho mais claro, vocês podem ainda vir com os tons, né, e colocar mais tons em cima. Pode colocar fio sobre fio ali, que não tem problema, seguindo sempre a mesma regra, né, menina? Se a direção do fio está assim, é assim que eu vou colocar o fio por cima, tá? Sempre seguindo a regra do fio de baixo, tá? Aí vocês podem colocar quantas camadas vocês quiserem por cima. Claro que daí depois olhando ele vai parecer mais alto do que os outros que não foi colocado, né? Tem esse problema também. Mas pode vir sim acrescentando mais algumas coresinhas entre meio sem problema. Eu acho assim, ao meu ver, eu olhando daqui e tal, ao meu ver assim ficou perfeito, né? Eu não vou mexer mais, vou deixar assim como está, só depois eu venho fazendo o acabamento aqui no meio, ok, meninas? As outras duas folhas vocês vão bordar da mesma maneira, tá? Então, vendo que ela tá virada, né? Então, essa parte aqui, eu bordaria essa parte um pouquinho mais escuro, né? Não colocaria tanto claridade que nem essa aqui. Aqui até dá para começar com uma claridade e vir escurecendo mais, porque ela tá para a parte de baixo. Então, eu colocaria mais a claridade aqui e deixaria a parte mais escura aqui, porque ela está para baixo. Então, vindo assim do conceito que a luz está vindo de assim, então essa aqui, a claridade vai estar bem aqui, né? E aqui um pouquinho menos de claridade, então eu colocaria claridade mais nessa região, tá? E nessa região aqui eu deixaria assim mais escurinho um pouco, não muito escuro, né? Então essa parte mais clara eu bordaria mais aqui, e aqui eu deixaria o menos, né? Que é o 267, né? Deixaria mais na parte de baixo e na parte de cima eu colocaria mais a claridade, que é o que eu vou fazer depois. Mas depois, no final, na última aula, meninas, eu já trago bordado para vocês
já a imagem, né? Eu vou mostrar bem direitinho para vocês como é que eu fiz, ok? Na próxima aula, meninas, nós vamos para as pétalas, tá? Daí a gente vai começar já a bordar as pétalas. Por isso que eu quis bordar uma folha pequena embaixo e a outra em cima, é só para vocês terem uma ideia daí de como bordar essas duas. Assim, meninas, quero que vocês bordem, como vocês bordem. Como vocês sabem, agora na comunidade, vocês podem colocar imagem, tá? Então, eu gostaria muito, assim, que vocês colocassem foto dos trabalhinhos de vocês, sabe? Não, mas o meu até não ficou muito bom, não, né? Não, mas é isso que eu quero ver, né? Porque se eu olho como vocês estão bordando, às vezes até vocês colocarem lá, ou se vocês têm alguma dificuldade, daí vocês me falarem, olha, eu tô tendo dificuldade nessa parte, para mim fica mais fácil até para gravar as aulas, porque daí eu sei aonde vocês estão tendo dificuldade, né? Mas coloquem lá na comunidade as fotozinhas dos trabalhos de vocês, não precisa estar completo, pode estar só as folhas ou só, né, ou os vídeos anteriores também que vocês já assistiram e bordaram, para a gente estar olhando. Então vamos lá movimentar a comunidade, né? Ela tá paradinha lá. Então agora vocês já sabem que de agora em diante vocês também podem postar lá. Então vão lá e colocam os trabalhinhos de vocês e a gente vai comentando lá. E vocês podem colocar a foto e as dúvidas de vocês também, né? Vocês tiram com o celular e do celular você já entra no YouTube, lá onde diz comunidade, né? Aí vocês entram lá e daí lá vocês já conseguem postar. Foi uma mudança que o YouTube fez, né? Agora faz um mês e pouquinho. Então, algumas eu já até avisei, algumas eu acabei esquecendo de avisar. Mas aí vocês podem entrar e postar lá, ok, meninas? Então, muito obrigada a todas vocês que ficaram até o final. Também pedindo para vocês curtirem, comentarem, né? Se inscreverem. E eu só tenho assim que agradecer, o canal tá crescendo todo dia, né? Então eu estou bem feliz assim também. E estou feliz sempre de estar lá, né? Vendo os comentários de vocês. Então eu agradeço. Então até a próxima aula e aí a gente já volta com as pétalas, ok?